Pessoal, eu percebi que ainda existe muitas dúvidas do pessoal a respeito de relacionar tabelas no Bumble, né? Recentemente eu gravei uma videoaula trazendo o assunto, só que foi superficial, né? Só que nesta aula eu vou tratar esse assunto mais profundo. Aqui eu fiz aqui um fluxograma ou um diagrama de como funciona, né, as entidades, no caso aí as relações entre tabela. Vamos aqui ver um pouco desse diagrama. Depois nós vamos colocar em prática no Bumble. Eu peço que você veja com calma, direitinho, para poder entender aqui o que está sendo passado, né? Pessoal, como eu falei na última aula de relação de tabela, o Bumble ele aqui é o banco, a base do Bumble, que é a única tabela que o Bumble ele traz pré-definida é a tabela user, né? A tabela user. Ela vem aí com o e-mail aí visível, né? O input e-mail, aliás o campo e-mail, e a senha, né? A senha, só que a senha a gente não consegue manipular essa senha, por isso que ele não deixa aí visível, né? Porque a senha, você sendo o construtor do sistema, você não tem acesso a essa senha, a não ser mesmo o usuário que, com as suas configurações, né, do sistema, ele consiga redefinir essa senha. Mas para ver a senha, para dizer ao usuário qual é essa senha, você não consegue, tá bom? Então, a tabela usuário, ela vem padrão do Bumble para dar um pontapé inicial, né? É de onde começa toda a estrutura, né, de um sistema. Quando você vai fazer um login ou um usuário no sistema, a primeira informação que o sistema pede é usuário, né, login, né, senha e e-mail de um usuário, para quando esse usuário entrar no sistema, o sistema identificar quem é que entrou ali naquele ecossistema. E uma vez que esse usuário entrou, ele retorna as informações corretas desse usuário, né? Então, tudo se inicia, né, de um usuário. É por isso que o Bumble já traz essa informação aqui já pré-definida. Sendo assim, né, aqui também vai começar de um usuário, né? O que foi que eu fiz aqui? Vamos por parte. Esse retângulo aqui, né, esse retângulo aqui ele tem o que? Ele tem esse cabeçalho, que é o nome user. Ele tem uma coluna com algumas informações aqui à esquerda e tem outra coluna à direita com outras informações. O que acontece? Esse cabeçalho desse retângulo, né, com o nome user, ele simboliza o que? Ele simboliza a tabela, o nome da tabela, user. Ó. Nome da tabela. Essas informações dessa coluna à esquerda desse bloco, ele representa
os campos, né, os fields dessa tabela. E no caso, eu puxei o que? Eu puxei o e-mail, entendeu? O e-mail. E essas informações da coluna direita representam o tipo desse campo, que é o tipo e-mail, que ele vai esperar desse campo uma informação e-mail, né? Beleza? Ó, e-mail, aqui ele coloca texto, né? Texto, mas quando a gente vai, no caso, criar o input para receber esse e-mail, lá a gente não coloca texto, a gente coloca o e-mail, até por motivo de segurança, porque o usuário pode colocar um e-mail inválido, sem o arroba ou sem o domínio do e-mail, e aí ele pode aceitar com esse tipo de texto. Aqui nós temos um campo chamado user, empresa, com o tipo empresa. Por quê? Como é que eu já, de forma simbólica, eu já estruturei a minha base de dados, né? O que foi que eu fiz aqui? Na tabela usuários, que é essa tabela aqui, né? Eu puxei o campo usuário que eu criei, né? Aqui não tem, mas irei criar. Eu puxei o campo e-mail e aqui eu criei um campo chamado usa empresa. Aqui o nome aqui é de acordo com a sua criatividade, né? Mas que faça sentido, né? Porque eu criei esse campo user empresa e eu coloquei esse campo tipo empresa, porque aqui eu estou referenciando esse usuário, né, a esta empresa. Essa tabela usuário para uma empresa. Detalhe: essa tabela ela se referencia a uma empresa, no caso usuário. Aqui tem uma seta ou uma linha com um símbolo, né, que é um pé de galinha, né? E aqui é como se fosse uma cruz, né, um gancho, sei lá. Aqui também não é só a gente estruturar e ir colocando informação, né, aleatória, não. Aqui eu tenho que saber, né, como vai funcionar essa minha estrutura. Porque aqui, ó, eu referencio essa tabela usuário a uma tabela empresa, mas o que é que esse gancho aqui, esse pé de galinha, ele está me dizendo? E o que é que esse, vamos chamar de cruz, né? Essa cruz aqui, esse X aqui, esse mais, ele está dizendo? É que um usuário ele pode ter uma só empresa. Uma só empresa. Entendeu? Uma só empresa. Porém, quando eu venho para a tabela empresa, que aqui no Bumble não foi ainda criado,
Eu digo para essa tabela que o nome dela é empresa. Você pode colocar aqui o nome que quiser, restaurante, pizzaria, farmácia, enfim. Essa empresa vai ter o nome, que o nome é do tipo texto. Essa empresa vai ter um usuário. Quando eu falo usuário, pessoal, eu falo não usuário funcionário, eu digo usuário que criou a empresa, entendeu? O usuário dono da empresa, entendeu? Aqui eu botei aqui uma lista de usuário, só que eu quero chamar aqui a atenção, entendeu? Para que não haja dúvida. Até poderia colocar dois tipos de usuário aqui, né? Só que eu acho que iria confundir aí mais a mente de vocês, mas eu vou aqui informar. Quando eu digo que essa empresa, ela só pode ter um usuário, né? Que aqui é o eu digo usuário proprietário, né? Proprietário. Só que é o seguinte, tem sistema que o usuário ele pode ter duas empresas, né? Ele pode ter duas empresas. Aí a configuração já muda em relação à relação de tabela, né? Porque aqui é N para 1. Só que quando eu falo usuário funcionário, né, tipo caixa, pessoa que trabalha com finança, pessoa que trabalha com estoque, aí já é uma configuração à parte, mas a gente se refere também ao usuário. Aí muda sim também a configuração, que aí a empresa ela já é aberta para receber uma lista de usuários. Por isso que eu coloquei aqui, ó, uma lista de usuários, entendeu? Mas aí isso é a configuração lá para a parte do desenvolvimento, lá para a parte do meio para o final, é que a gente geralmente configura essa lista de usuário. Mas o usuário proprietário, a empresa ela só pode receber um usuário, né? O padrão, né? O padrão, entendeu? Enfim, é por isso ó, que daqui, né? Daqui ela pode receber vários, né? Dependendo se for deixa eu ver aqui, usuário funcionário, mas quando se trata de usuário proprietário, ela só pode receber um cadastro. Não sei se ficou bem claro para vocês. Aqui tem um terceiro campo, né, um terceiro field, chamado categoria. Ela está englobada dentro da tabela empresa. Essa tabela, esse fio de categoria, ela é de que tipo? Ela é uma lista de categoria. Uma lista de categoria, porque ela é uma para N. Mais uma vez, a empresa ela pode ter uma lista de categoria, porém a categoria ela não pode ter uma lista de empresas, ela só pode fazer parte de uma empresa, entendeu? Por isso, 1 para N, ou seja, 1 para muitos e muitos para 1, entendeu? Quando eu digo que a categoria, esse aqui é o nome que eu posso dar, eu posso
colocar aqui o nome que eu quiser, mas que faça sentido. Eu digo que o tipo desse field aqui que faz parte dessa tabela, ela é uma lista de categoria. Que lista é essa? Isso aqui. Entendeu? A empresa, ela pode receber o quê? Uma lista de categoria. Porém, a categoria, ela só pode fazer parte de uma empresa. Veja que na tabela categorias, a categoria tem um field, ou um campo chamado nome, que é o nome da categoria. Vamos ver que ela vai receber o que? Categoria verduras, categoria legumes, categoria cereais, ferramentas, higiene pessoal, enfim. Ela vai receber aqui o tipo texto. Empresa CAT, que é a empresa categoria. Aqui não é a lista de empresas, como eu falei, Aqui é só uma empresa, só vai receber uma empresa aqui. Já no terceiro field aqui, tem um campo chamado produtos. E o tipo desse campo chamado produto é uma lista de produtos. A mesma coisa. Uma categoria, ela pode receber vários produtos. Por exemplo, uma categoria, vamos dizer que eu crio lá no meu sistema uma categoria chamada cereais. Nos cereais, eu posso, dentro da categoria cereais, eu posso receber arroz, posso receber feijão, posso receber farinha, posso receber, o que mais que faz parte de cereais? Eu acho que massa do trigo, enfim, ela vai receber uma lista de produtos, entendeu? Mas o produto, ele não pode receber uma lista de categoria. Porque já pensou, feijão, ele fazendo parte da categoria cereais e fazendo parte de uma categoria limpeza. Não pode, Não pode. Isso eu já vi até, assim, certo que eu já vi já em marketplace, em lojas virtuais, um produto, ele fazendo parte de duas categorias. Se for o seu projeto, você pode dizer também, colocar aqui num produto CAT, e aqui o tipo não é só uma categoria, é uma lista de categoria, que ele vai receber mais de uma entrada lá quando você for configurar. Mas por padrão, geralmente a categoria ela recebe uma lista de produto e o produto ele só faz parte de uma categoria. Beleza, pessoal? E como a gente pode usar isso no Bumble? Vamos já estruturar aqui a nossa base de dados. A aula já vai com 20 minutos, mas vamos lá. Primeiro, vamos criar uma tabela chamada empresa com essas informações. Empresa. A empresa vai ter o que? Vai ter um nome. O nome, field name, vai ser um tipo, o tipo que? Tipo text, text, texto.
ela vai ter um campo chamado empresa user. Ó, pessoal, agora esse campo empresa user, eu não vou colocar ele como uma lista de usuário, por quê? Porque a aula ela não vai até a configuração de usuários funcionários, né? Eu vou mostrar só a parte de usuários que é o usuário proprietário da empresa. Por isso eu não vou marcar aqui a opção esse campo é uma lista, múltiplos entradas não, é só o tipo dele vai ser user, né? User, eu vou apagar isso aqui, ó, para em termos de formação. Eu vou apagar aqui essa lista e vou colocar aqui só user, só para explicar esse conceito, viu? Ó, user. E o que mais? Por enquanto é empresa. Agora eu vou aqui voltar na tabela usuário e criar essa user empresa, né? Ver que é o contrário, aqui é empresa user, aqui é user empresa. Usuário. User empresa. Ele vai ser o que? Do tipo empresa. Não é uma lista. Não, ele faz parte, ele é um tipo empresa mesmo, só. E já vou também criar aqui o usuário, que é tipo texto. Que é de um tipo texto. Beleza. Beleza? Agora vamos criar aqui. Pessoal, não vou criar essa aqui, ó, categoria dentro da empresa agora, porque a gente não tem a categoria, a tabela empresa, categorias para referenciar ela aqui, ó. Porque se eu for aqui em empresa e colocar em exemplo empresa, né? Categorias. Quando eu for aqui procurar o tipo para mim selecionar, não existe isso aqui, porque não tem uma tabela categoria ainda cadastrada. Vamos ver? Ó, não tem, ó. E fica aqui, ó. Não tem, por isso eu não vou criar. Eu vou criar agora categorias. A categoria vai ter o que? Ela vai ter o nome, que é onde eu disse que ela vai receber o nome categoria cereais, ferramentas, limpeza, enfim. Nome. Agora sim, ó. Empresa CAT. CAT de categoria. O campo é empresa CAT. Qual o tipo dessa empresa CAT? Empresa CAT. O tipo é empresa. Tranquilo. Agora, como eu já criei nome e empresa CAT, a mesma coisa é no produto. Não vou criar agora porque eu não tenho ainda essa tabela produtos criada. Eu vou voltar à empresa e criar
o campo categorias. Ela vai ser de um tipo categorias, porém a empresa ela vai receber uma lista de categorias, porque aqui, ó, entendeu? É um para muitos, o que? Muitas categorias. Ó, list of categorias, mesma coisa aqui, ó. Agora vamos criar a tabela produtos. O produto também vai ter um nome, que é do tipo texto. E ele vai ter o que? Eu vou dizer, num produto cat, opa, que esse produto que vai ser recebido aqui, ele vai fazer parte da tabela categorias. Como eu falei, não é uma lista, porque o produto aqui tem N para 1 e 1 para N. Produto, ele só pode fazer parte de uma categoria. Já a categoria, ela pode conter dentro dela vários ou inúmeros produtos dentro dela. Ou seja, vamos aqui rever, está tudo correto. O nosso usuário, ele tem um usuário, um e-mail e uma empresa. Usuário, e-mail e empresa. Nossa empresa tem um nome, que é do tipo texto. Nossa empresa tem um nome, que é do tipo texto. A empresa, o user, ela é do tipo usuário. E a categoria, ela é do tipo lista de categoria. Já a tabela categorias, ela tem um nome do tipo texto. Ela tem um campo chamado empresa cat, que é do tipo empresa. Empresa cat, que é do tipo empresa. E o que mais? Falta os produtos aqui, pessoal. Cat, falta os produtos. Falta produtos, né? Falta o produtos. O produtos, que ele vai ser uma lista, o tipo dele vai ser uma lista de produtos. E o nosso produto, que tem um nome, que é do tipo texto. O produto cat, que se referencia a uma categoria.
Pessoal, por enquanto está estruturado a nossa base de dados. É o seguinte, se tudo correr bem, pessoal, eu vou salvar esse diagrama aqui em PDF. Eu vou deixar no site para vocês verem, se quiser ir lá e baixar, fica à vontade. Aqui é o seguinte, vamos aqui para o nosso elemento visual. Aqui eu já criei essa página de login e criei uma outra página aqui de criação de conta. Enfim, vamos criar aqui uma conta, né? Deixa eu ver aqui o nome desses e-mail cant, input, deixa eu ver aqui, input, usuário, cadastro, conta. Já deixei esse, pessoal, como eu falei no início, né, lá o e-mail, a gente coloca como formato e-mail, o input. Já deixei já essas páginas prontas, pessoal, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Quando apertar no botão criar conta, eu vou fazer o quê? Vou criar uma conta. Ele vai perguntar qual é o e-mail, input, e-mail, cadastro. Input, e-mail, cadastro, seu valor. Input, senha, cadastro, seu valor. Eu vou aqui colocar outro input, que é o nome do usuário. Usuário, cadastro, seu valor. Tranquilo? Relembrar o e-mail. Vou dizer que sim. Tranquilo. Quando ele fizer o cadastro, não vou enviar um e-mail, eu vou mandar ele navegar para a página de index, que é onde tem a página de login. Vamos lá na página index, que é onde tem a página login. Log de user, e-mail, login user, senha. Opa. Input, password, porque eu não renomeei esses input. Start login, lembrar e-mail, sim. Aí depois que fizer aqui o login, eu envio o camarada para a página painel. Tranquilo?
Vamos rodar aqui a página de cadastro. Página de cadastro, criar conta. Ou seja, Eliseu Ricardo. O e-mail, eu vou dizer que é Eliseu tal hotmail.com. E assim eu vou colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Esse e-mail. Deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal. User. Pessoal, já tem o que cadastro já feito com ele. Enfim, vou excluir aqui esses três. Vamos de novo. Eliseu. Hotmail.com. Assim é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Perfeito, vim para a página de login. Vou colocar aqui o meu login. Senha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo der certo, vai para a página de painel. Perfeito. Aqui não tem nada. A página está em branco, né? Aqui o login foi feito, aqui o nome do usuário. E aqui está o user empresa, né? Ou seja, o nome da empresa. Pessoal, a aula iria ficar mais interessante se eu conseguisse fazer o cadastro via formulário, né? Mas como o tempo já está passando do limite, não consigo fazer esse processo. Meus planos era vir aqui na empresa e criar uma empresa direto no banco de dados, né? Só que assim, eu acredito que o aprendizado de vocês não vai ficar muito interessante. Por quê? Porque aí não vai ter aquele workflow, né? Adicionar empresa, adicionar usuário, entendeu? Listar o produto. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa aula em duas partes. Já está aí 40 minutos de aula. Se eu for estruturar essa aula para ficar bem didática, vai demorar muito tempo. Então vamos fazer o seguinte, vou parar por aqui, né? A base de dados ela já foi construída, e depois eu vou gravar outra aula, dando continuidade, continuando aqui a nossa aula, para ficar uma aula didática, ficar uma aula mais entendível, né? E assim você conseguir usufruir mais desse conhecimento, tá bom?